Olá, amados irmãos e irmãs, paz e bem. Estamos dando continuidade à nossa palavra diária, à nossa liturgia diária. Uma pequena reflexão que a gente faz todos os dias com o Evangelho da nossa Igreja Católica. E o Evangelho de hoje é Lucas 6, versículo 17, depois do 20 ao 26. É o Evangelho. Nós vínhamos falando de Marcos, mas hoje, neste domingo, vamos falar de Lucas, no Evangelho de Lucas. As bem-aventuranças. Amados irmãos, você que está em casa, paz e bem, deixe seu like, compartilhe, comente. Tem alguma sugestão para o nosso canal? Você que está trabalhando, está nos ouvindo, você que está indo ao trabalho, está indo passear. Um santo domingo a todos vocês. Dia do Senhor, não esqueçam de ir à missa, estar na casa do Pai, vai visitar o Pai no dia de hoje. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Jesus desceu com eles da montanha, parou num lugar alto, plano. Avistavam muito dos seus discípulos e uma grande multidão de gente de toda a Judéia e de Jerusalém e do litoral de Tiro e Sidônia. Jesus levantou o olhar para seus discípulos e lhes disse: Felizes vós, os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Felizes vós que agora passais fomes, porque sereis saciados. Felizes vós que agora estáis chorando, porque é a vez de rir. Felizes sereis quando os homens vos odiarem, expulsarem, insultarem, amaldiçoarem o vosso nome por causa do Filho do Homem. Alegrai-vos neste dia e exultai, porque será grande a vossa recompensa no céu. Pois era assim que os seus antepassados tratavam os profetas. Mas é de vós ricos, porque já tendes a vossa consolação. Ai de vós que agora estáis fartos, porque passareis fome. Ai de vós que agora estáis rindo, porque ficareis de luto e chorareis. Ai de vós, quando todos falarem bem de vós. Pois era assim que os antepassados tratavam os falsos profetas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Mais uma vez, para falar das bem-aventuranças e as más aventuranças. Jesus, no início do Evangelho, quando fala, Jesus desceu com eles da montanha e parou num lugar plano. Jesus, nós sabemos que quando Jesus subia para a montanha, quando subia com seus discípulos para o monte, era para rezar, era para conversar com o Pai, era para buscar entendimento, buscar sabedoria, para se aconselhar com Deus. E Jesus subia aos montes e ali rezava, orava, conversava com Deus junto com seus discípulos. Então, descendo dali, ele estava num momento, não que Jesus nunca esteve em intimidade com Deus, mas todos os seus discípulos que estavam com ele nesse momento, nesse ato de oração em cima do monte, estavam completamente íntimos com Deus, vivendo ali, vamos pôr, um momento de unção. E aí quando Jesus desce com eles e para neste lugar plano, com certeza ele tem uma noção no Espírito. E ali com o seu olhar, como ontem, o seu olhar misericordioso para com o povo, na multiplicação do pão, hoje ele para e olha mais uma vez. E vê aquela grande multidão. E a maioria das vezes a multidão que seguia Jesus, elas, quando Jesus se afastava para orar, quando elas não estavam com Jesus, aquela multidão sempre ficava perdida.
né? E sempre que Jesus via uma multidão perdida, uma multidão sem pastor, desgarrada, Jesus parava e começava a ensinar como o bom pastor que ele é. E aí Jesus, ao olhar aquela multidão, Jesus levanta o olhar para os seus discípulos como se quisesse que eles entendessem e agissem naquele momento a respeito de tal situação. Então imagina o olhar de Jesus para você agora, te chamando a atenção para olhar para um povo que está sem pastor, para um povo que está desgarrado. Imagina Jesus levantando os olhos para você e dizendo, te ensinando o que você deve fazer. Foi assim que Jesus falou com os seus discípulos. Mas Jesus fala assim também. Aí quando ele começa a falar das bem-aventuranças. Felizes sereis quando os homens vos odiarem, expulsarem, insultarem e amaldiçoarem o vosso nome por causa do Filho do Homem. Porque se Jesus, naquela época, ele próprio estava sendo perseguido e já sabia que da sua morte, foi quando Jesus começa as suas pregações, a sua anunciação do reino, ele já sabe quando vai morrer. Jesus já sabia o que tinha por vir e que seus discípulos iam passar por aquilo. E também eles iriam morrer por causa do nome de Jesus. Mas uma coisa que chama a atenção é quando Jesus fala: ai de vós ricos, porque já tendes a vossa consolação. E muitas vezes as pessoas podem pensar, né? Será que é errado eu ter uma vida estável, ter uma vida boa? Ter dinheiro é pecado? Vai me levar ao inferno? Não é bem isso que Jesus está querendo dizer. Mas naquele momento ele falou: ai de vós ricos, porque já tens a sua consolação, porque ele quis explicar de uma maneira para que os seus discípulos pudessem entender, como aquele menino que estava seguindo Jesus. E quando Jesus disse: vai, vende tudo o que tens, depois vem e segue-me, aquele rapaz desistiu de seguir Jesus. Porque as pessoas que contêm muitas propriedades, as pessoas que contêm muitas coisas, elas são apegadas a coisas. E é difícil delas desapegar. Porque muitas vezes nós procuramos Jesus quando precisamos. Quando estamos na miséria, quando não temos nada. Então, era mais difícil para uma pessoa naquela época rica. Até hoje uma pessoa que tem tudo, não conheceu necessidade nenhuma, pedir ajuda a Deus, pedir ajuda a alguém. E aí morriam apegada aos seus tesouros. Então, aquele jeito que Jesus estava falando, talvez os discípulos compreenderiam. Então, o apego que iam levar, que vai levar e que leva as pessoas ricas ao inferno, o apego às riquezas. Conhecemos, passa pelas nossas vidas pessoas ricas, boas de vida, mas desapegada à riqueza, que ajuda o próximo, que ajuda o pobre, que faz doações, que cria instituições, que ajuda comunidades, que ajuda as igrejas. Essas pessoas, elas são ricas, mas ajudam o pobre. Essas pessoas, elas não vão ser condenadas ao inferno. Essas pessoas, elas não são essas pessoas que Jesus está citando na palavra de Deus. Só que Jesus também fala: ai de vós, quando todos falarem bem de vós,
pois era assim que os seus antepassados tratavam os falsos profetas. Para nós entender essa palavra, nós precisamos ter um discernimento no espírito. Nem todo elogio é para nosso bem, nem todo tapinha nas costas é para nos ajudar, é para nos incentivar. Muitos que estavam junto com Jesus viraram as costas para ele. Não precisamos de aplausos de ninguém. Não precisamos ser lembrados por ninguém. Não precisamos fazer algo que as pessoas vejam. Porque o ser humano, ele tende a falhar a cada minuto. Mas sabe como que eu não decepciono com as pessoas? Todo o meu coração está fazendo aquilo de pura e espontânea vontade. Não se é uma obrigação. Tudo que é feito por obrigação, tudo que é feito por obediência, eu não quero, mas eu vou fazer porque eu estou vivendo uma obediência. Só que meu coração está em outro lugar. Meu coração não está querendo fazer aquela coisa. Eu vou estar fazendo uma obra morta. E aí, quando não vir os elogios, eu vou me frustrar. Então devemos prestar atenção nisso. Tá bom, amados irmãos e irmãs? E que nos dias de hoje nós possamos estar junto de Deus, junto da nossa família, fazer alguma obra. Você que trabalha a semana inteira, não tem tempo de fazer nenhum ato de caridade, faz uma obra boa hoje. Vai visitar o seu vizinho, vai levar almoço a um morador de rua, vai levar um agasalho, levar uma roupa. São pequenas coisas que nós encontramos com Jesus. São nas pequenas coisas que nós vamos vivendo as boas aventuranças. São nas pequenas coisas que nós vamos dando passo em direção a Deus. São nas pequenas coisas que nós vamos purificando a nossa alma. São nas pequenas coisas que nós vamos subindo os degraus aos céus. São nas pequenas coisas que nós vamos pisando na cabeça do inimigo. São nas pequenas coisas que nós vamos fortalecendo a nossa fé. São nas pequenas coisas que nós vamos agradando os olhos de Deus, que Deus vai nos dando prosperidade. São nas pequenas coisas que Deus vai derramando as graças sobre as nossas vidas. Não precisamos de nada extraordinário. Paz e bem, Deus abençoe a vida de todos vocês. Até amanhã, se Deus quiser.